Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Você que está na rede social, no Facebook, no YouTube, seja bem-vindo nessa noite. Vamos nos alimentarmos da palavra do Senhor. Vivemos dias difíceis na terra e a nossa estabilidade espiritual depende de nos alimentarmos da palavra de Deus. E o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Sem perca de tempo, você que nos acompanha nessa noite, abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Repetindo, Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Depois nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, em outras traduções, ansioso pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Não pergunteis, pois, se haver de comer ou que haver de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou de vós, te agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro no céu, que nunca acabam, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos ler agora Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquieto, em outra tradução, ansioso por coisa alguma, ante as vossas petições, seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Querido e amado Senhor, lemos neste momento a Tua palavra. Meu Deus, aqui estou como Teu servo para ministrar a mesma. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Que os corações que estão ouvindo nessa noite sejam alimentados, sejam edificados e fortalecidos na Tua palavra. Nos abençoe e nos ajuda nessa noite. Todos que estamos aqui, aquele que está escutando, abençoa todos que estão ministrando a Tua palavra nesta noite, pois tudo eu te peço em o nome de Jesus. Amém.
Querido e amado irmão que me escuta nessa noite, nós lemos um texto muito rico nessa noite. Jesus, percebendo que os seus discípulos estavam ansiosos, estavam preocupados, estavam inquietos, então o Senhor começou a ministrar essa palavra para eles. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber. E quando eu olho para esse texto, parece que Jesus falou ainda hoje, porque séculos se passaram, milênios se passaram, e tudo isso que Jesus falou ainda está em evidência. E estudando sobre o assunto, a mensagem que nós vamos ministrar nessa noite, você que está ansioso, está preocupado com a situação em que estamos vivendo no mundo hoje, está inquieto, com medo, o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. O título da mensagem nessa noite é Vencendo a Ansiedade. Fica tranquilo, o Deus que está acima da tua preocupação está aqui nessa noite para te dar tranquilidade e te dar paz, em nome de Jesus. A ansiedade é uma doença que está no topo das principais doenças do mundo. Ela não escolhe classe social, nem cor. Ela atinge a criança, o velho, ao indouto, ao iletrado. Ela atinge a todos. Mesmo entre os evangélicos, infelizmente, ela tem atingido pessoas que se deixam dominar pela ansiedade, pela hesitação, oscilam, têm uma fé vacilante. Essas pessoas são acometidas pela ansiedade. A Academia Brasileira de Neurologista disse que 40% dos brasileiros apresentam distúrbio do sono. Então ela é considerada uma das maiores doenças do século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passaram pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Olha que coisa absurda. Ou seja, de 1 milhão de pessoas hospitalizadas, 500 mil delas foram cometidas pela ansiedade. E eu estudando em alguns recursos que a gente tem em mão por misericórdia de Deus, eu descobri, segundo os terapeutas, os psicólogos, existem 6 tipos de ansiedade. Fique bem atento. Observe qual tipo de ansiedade você vive. Existe ansiedade normal, existe ansiedade neurótica, existe ansiedade moderada, tem a ansiedade intensa, a aguda e também a crônica. Eu vou explicar paulatinamente para que todos possam me entender, lendo calmamente, para que você que me escuta nessa noite, isso aqui é uma coisa real. São especialistas que estudam profundamente sobre o assunto. Aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás ainda está em evidência, porque a sua palavra não passa. Passa os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. O que ele fala, falou e continua de pé, porque ele conhece o ser que ele criou. Ele sabe que tem pessoas ansiosas, assim como os seus discípulos estavam ansiosos há 2000 anos atrás. No meio do seu povo existem muitas pessoas ansiosas, mas o Senhor nessa noite quer confortar o teu coração. A ansiedade normal, geralmente quando existe algum perigo real ou circunstancial. Esse tipo de ansiedade é proporcional ao perigo. Quanto maior a ameaça, maior a ansiedade. Ele pode ser controlado quando a circunstância muda, ou seja, conforme a ameaça, o indivíduo ele é acometido pela ansiedade. Se a ameaça foge, ele também, a ansiedade dele foge. Se a ansiedade se sobrepõe, acelera, ele também, a ansiedade dele acelera. É isso que quer dizer ansiedade normal. A ansiedade moderada, ela motiva e ajuda as pessoas a evitar situações perigosas e aumenta a eficiência. Ou seja,
diante do perigo, a ansiedade moderada, a pessoa tem equilíbrio emocional. Ela tem o controle sobre o perigo, ela não perde, ela não entra no estado de inquietude, de perturbação, ela tem um equilíbrio. Isso é a ansiedade moderada. Ela tem o controle sobre a situação. Seja em qualquer circunstância ela esteja, ela tem o controle e não vai se desesperar. Isso é a ansiedade moderada. A ansiedade aguda, ela tem curta duração. É uma reação aguda breve de apreensão que comete a todos nós de uma vez por outra. Ela representa uma resposta a alguma ameaça e se manifesta como um estado de incitação. Ou seja, de uma vez por outra, nós passamos por esse momento de ansiedade. É isso? Ela se manifesta um estado de excitação, um momento de excitação que você tem um problema, fica agitado, ou seja, tem uma ansiedade aguda naquele momento, mas só enquanto o problema está ali. De repentemente, ela foge. Ou seja, até aqui está tudo sob controle, não é isso? Ansiedade normal, ansiedade moderada, terceira, ansiedade aguda, mas a coisa começa agora a piorar. A quarta é ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica envolve sensações extremamente exageradas de impotência e terror, mesmo quando o perigo é mínimo ou inexistente. Aí tem umas explicações aqui. Muitos terapeutas dizem que essa ansiedade não pode ser enfrentada de maneira objetiva ou racional, porque provém de conflitos internos e inconscientes. Ou seja, é uma coisa mais forte. O problema às vezes nem existe, é inexistente, mas é tão neurótico, é tão forte, que ele acha que o problema realmente existe. Ou seja, ele sofre por antecipação. Tem pessoas que o problema não aconteceu, está só na mente dele, e ele acha que realmente aconteceu. E segundo os especialistas, ele diz que 20% do que nós pensamos, ele não é real. Se você está dentro desse contexto da ansiedade neurótica, fique tranquilo. Saia desse mundo, porque muitas vezes nós imaginamos uma coisa que ela nem é real e nem existe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é ansiedade neurótica. A ansiedade intensa, aí já ela vai se agravando. É mais estressante. Ela pode diminuir nosso limite de atenção, dificulta a concentração, provoca esquecimento, baixa o nível de desempenho, bloqueia a eficiência da comunicação e gera pânico e provoca desagradáveis sintomas físicos, tais como paralisia, taquicardia ou intensas dores de cabeça. Isso é, irmão, ansiedade intensa, irmão. Ela machuca fortemente o ser humano. E aqui, nesse versículo que nós lemos aqui, que parafraseando o que nós lemos em Mateus, é a mesma passagem, com o mesmo assunto. E nós temos aqui um estudo na Bíblia de aplicação pessoal, quando o versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, quando diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haver de vestir. O comentarista aqui, fazendo um comentário, ele faz aqui 4 itens aqui que a preocupação pode causar. A preocupação pode, primeiro, prejudicar a nossa saúde. Ou seja, quando ele diz prejudicar a nossa saúde, está dentro desse item aqui, dessa ansiedade intensa que eu acabei de ler. Ou seja, prejudica a nossa saúde, reduz a nossa produtividade, porque perde a concentração, o sistema nervoso central é abalado, você não tem a capacidade de se concentrar naquilo que você está fazendo. Aí vem aqui, terceiro, afeta negativamente o modo como tratamos as outras pessoas, os outros. Ou seja, você gera um estresse,
Você com o sistema nervoso central abalado, você pode, de repente, a pessoa que você mais ama, você tratar de forma ignorante, de forma brutal. Na realidade, você não quer tratar a pessoa daquela forma, mas você está tão agitada, está tão estressada e inquieta, que a ansiedade intensa causa tudo isso em você. A pessoa que você mais ama, está próximo de você, pode ser prejudicada, porque não vai compreender a sua situação e você vai tratá-lo de forma agressiva. E quarto, diminui a nossa confiança em Deus. Aqui está o grande problema, a fé vacilante. E a última é a ansiedade crônica. A ansiedade crônica é uma tensão emocional contínua e permanente, enraizada. Ela é vista em pessoas que estão sempre preocupadas. Ela provoca doenças físicas porque o corpo não pode funcionar bem quando fica permanentemente tenso e agitado. Mas eu conheço pessoas, irmão, que não tem um dia que ele não esteja preocupado. É esse tipo de pessoa que tem a ansiedade crônica. Todo dia ele está preocupado. Todo dia ele está inquieto, está estressado. Então uma pessoa dessa, irmão, ele não tem saúde. A qualquer momento ele pode ter um AVC. Infelizmente, é a realidade. Pode ter uma parada cardíaca. É uma doença terrível. Aqui eu botei aqui, ó, enfermidade psicossomática. Ela gera úlcera, problema cardíaco e outras doenças que têm origem na preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, ó, o dicionário Aurélio define a ansiedade como um estado emocional angustiante, acompanhado de alterações somáticas, cardíacas, respiratórias, etc., em quem provém situações desagradáveis, reais ou não. Aí vem a psicologia e define como um estado emocional de inquietude, medo e perturbação no sistema nervoso central. Ou seja, irmão, o sistema nervoso central do indivíduo estando abalado, irmão, ele fica desequilibrado, irmão. O cérebro dele não tem como funcionar normal. O sistema nervoso central estando abalado, você fica desnorteado. Veja, você que está me ouvindo nessa noite, que de repente tem estado nesses últimos dias ansioso, tenha cuidado, para que isso não se torne uma ansiedade crônica. O Senhor nessa noite quer te dar paz, quer te dar alegria, quer confortar o teu coração. Então nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa ansiedade da tua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. A ansiedade gera impaciência, pressa, a pessoa quer tudo antes da hora, ela gera dúvida, preocupação, estresse, depressão e desânimo. E ainda existem dois outros tipos, que não houve tempo de eu esmiuçar, tipo de ansiedade, que se atraíram a atenção dos terapeutas da mídia nos últimos tempos. É o transtorno de estresse pós-traumático e o síndrome do pânico. Irmão, isso é coisa terrível. Isso é coisa terrível. Aí vamos aqui, primeiro tópico. As causas da ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade é o resultado de uma fé vacilante. Ela é a eloquente voz da incredulidade. Explicação espirituais. Fé vacilante em Deus é o princípio, a causa da ansiedade. Uma fé fraca pode resultar em uma série de medos, são sentimentos de grande inquietação ante o perigo real e imaginário. Aí vem o emocional, medo do insucesso, de rejeição, de perca de emprego, de falência do futuro e até da morte. Ou seja, irmão, o principal fator, você que me escuta nessa noite, e você está ansioso nessa noite, é a falta de fé e de confiança no Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreu
capítulo 11, versículo 6, se não me falha a memória, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você que se aproxima de Deus, que serve o seu, fique tranquilo nessa noite. Você tem que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que ter uma fé sólida. Não pode vacilar, oscilar na fé, porque nós não servimos um Deus pequeno, nós servimos um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Outro detalhe aqui, a ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. Outra coisa, ela é oposta à fé. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Ela é incompatível com a fé cristã, porque ela nega o poder da providência de Deus. Irmão, a partir do momento que eu vivo uma vida de preocupação, irmão, de dúvida, de estresse, de ansiedade, irmão, eu fico perguntando: que tipo de cristão sou eu? Que tipo de fé eu vivo, eu pratico? Se há 30 anos eu sirvo ao Senhor e digo que Ele é real, digo que Ele é poderoso, e digo que Ele é fiel, e que Ele é capaz de fazer todas as coisas, mas se eu apenas falo apenas de lábios, e na vivência, na prática eu não vivo, isso é hipocrisia. E eu botei aqui na aplicação: como podemos encorajar as pessoas a colocarem sua confiança em Deus? Um crente ansioso é uma contradição. Jesus disse que a ansiedade é característica dos pagãos, isto seja, daqueles que não conhecem a Deus. Irmão, viver ansioso é pessoas que não conhecem o Senhor, é pessoas que são guiadas pelo vento. É como uma folha seca, para onde o vento dá, ela vai. Mas aí nós não, você que me escuta nessa noite, que creu no Senhor, nós temos estabilidade. Nós cremos num Deus que fez os céus e a terra. Eu vou dormir, me levanto, o meu dia a dia é normal, porque eu sei que eu tenho um Deus que tem controle de todas as coisas. Eu ia saindo da farmácia, uma irmã me disse: ó, a máscara, irmão. E eu disse: irmão, eu não posso ser julgado pela atitude do ímpio. O que está acontecendo aí é a atitude do ímpio. Ele não posso ser julgado por ele. Não se esqueça que eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filho, ser filho de Deus é coisa extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou aqui dizendo que você não deve usar. Porém, é a minha convicção. É a minha convicção. Até esse momento eu vivo como esse tal vírus aí nunca existiu e nem nunca vai existir. E para você que está com medo e ansioso aí, me acompanhando na rede social, eu quero dizer para você nessa noite que o que está para vir, não estou colocando pânico em você. Isso aí não é nada. Pesado vem na grande tribulação, quando as taças amargas forem abertas e a ira de Deus for derramada de forma literal na terra, por causa da ganância e da ambição do homem, da maldade do coração do homem. Esses que fizeram tudo isso aí, vai prestar conta com aquele que fez os céus e a terra. O Senhor vai me dar tempo, e um dia eu vou trazer uma mensagem sobre os sinais da volta de Jesus, e eu vou pregar sobre os sinais da volta de Jesus. Eu vou saber o que é que vem por aí. É por isso que eu não fico ansioso, eu não fico preocupado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada está a par daquilo que Ele não sabe que vai acontecer. Ele prevê de antemão. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus dizendo para os fariseus: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja o nome de Jesus. Então nessa noite, deixe de estar preocupado, ansioso. Confie no Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. As pessoas de coração mau,
tem direcionado, colocado um pânico na sociedade, colocado medo. O que as pessoas têm que fazer em primeiro lugar é confiar no Senhor, entregar sua vida a Jesus. Dentro de um contexto social, o que é que nós temos que fazer? Nos cuidarmos, cuidar da nossa saúde, ter uma boa alimentação, porque nós vivemos dentro de um contexto social, ainda dentro de um mundo caído. Então, se você cuidar da sua alimentação, isso é a parte humana, e fazer os seus exercícios físicos, seu sistema imunológico vai estar forte. Quando a doença vier, ele vai estar fortalecido. Isso é a parte humana. E a parte espiritual é confiar no Senhor, é não ter uma fé vacilante. Louvado seja o nome de Jesus. Vou dar exemplo aqui de pessoas ansiosas na Bíblia, que trouxeram grande mal para a sua vida e para a sua posteridade. Sara gerou um grande problema no seu lar e para toda a sua posteridade. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, saia da casa do seu pai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus disse para ele: farei de ti uma grande nação, reis de nações sairão de ti, reis de sacerdotes sairão de ti. Ou seja, o que era que Deus estava dizendo para Abraão? Que ele e Sara iam gerar um filho, o filho da promessa, e grandes coisas o Senhor ia fazer por intermédio daquele casal, pois ele seria o divisor de água para estabelecer a nação de Israel. Mas 10 anos depois, a mulher de Abraão, Sara, foi tomada por uma ansiedade. Eu acredito que estava dentro dessa ansiedade aqui, intensa. Ela ficou muito ansiosa e disse: olha, a promessa de Deus não vai se cumprir. Possui aí a escrava Agar e tem filho com ela, porque eu não tenho filho. Não esperou no Senhor, e por causa da ansiedade de uma mulher, ela causou um grande mal. Primeiro para a sua vida. Depois que Agar gerou um filho, ela começou a ironizar, a debochar de Sara, ou seja, tirou a paz de dentro do seu lar. E ali Abraão teve que despedir Agar, porque estava gerando conflito entre Sara e Agar. Por que isso? Porque Sara ficou ansiosa e não soube esperar no Senhor. O que foi que eu li aqui? A ansiedade gera impaciência, pressa, quer tudo antes da hora. Louvado seja o nome do Senhor. E além de causar um problema para a sua vida, para o seu lar, para toda a sua posteridade. Porque esse Islã radical que está aí, isso são os ismaelitas. Está aí o conflito lá na faixa de Gaza, eles querendo possuir a terra de Israel, Israel não permitindo. São um conflito que gera já séculos. Por quê? Por causa da ansiedade de uma mulher. Tenha cuidado com a ansiedade, porque ela pode prejudicar a sua vida, pode prejudicar a vida das pessoas que estão em sua volta, e até por muito tempo os seus entes queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio capítulo 19, versículo 2, a Bíblia diz: quem se apressa o passo se extravia. Ou seja, na NVI diz assim: o precipitado perde o caminho. Provérbio 21:5 diz: o apressado sempre acaba na miséria. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: para quem se apressa, somente a pobreza, só resta somente a pobreza. Ou seja, a pressa só traz prejuízo. E nós temos que viver no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. E viver no tempo do Senhor é necessário prudência, é necessário saber esperar no Senhor. Fazer que nem o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi foi ungido rei com apenas entre 15 e 17 anos, mas só assumiu o reinado com 30 anos. E literalmente 100% o cumprimento da promessa só cumpriu quando ele tinha 37 anos. Foi quando ele reinou em todo Israel. Ou seja, durou aproximadamente 19 anos. Ou seja, isso é esperar no Senhor. O versículo 1 do capítulo do Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor,
na etimologia da palavra diz assim: esperei confiantemente com perseverança. É isso que nós temos que fazer, como fez o salmista Davi: esperar pacientemente com perseverança. Não se precipite, porque você pode se machucar. Tire essa ansiedade do seu coração, em nome de Jesus. Ela só vai lhe causar prejuízos emocionais, vai prejudicar a sua saúde e também prejuízos espirituais. Vemos aqui, ó, um homem chamado Zacarias. Quando você lê o texto lá em Lucas capítulo 1, versículo 8 a 22, se percebe que Zacarias era desejoso, mas a sua esposa Isabel, de ter um filho. E ele já estava avançado em idade. E quando chegou a vez de o sacerdote que era ele entrar e oferecer o sacrifício, quando ele estava lá no lugar santíssimo, a Bíblia diz que o anjo veio e disse: olha, a tua oração foi ouvida. Ou seja, quando a tua oração foi ouvida, tudo indica que ele orava para que ele e a sua esposa tivessem um filho. Se a tua mulher Isabel conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será João Batista. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Não beberá bebida forte. E o homem duvidou. Ele duvidou da mensagem do anjo e não acreditou, porque ficou ansioso, cogitou em dois pensamentos, uma fé vacilante. E quando ele saiu fora, e o povo esperando, porque é assim que acontecia quando o sacerdote saía fora do templo, era para abençoar o povo. E aquele homem ficou mudo. Cadê a voz de Zacarias? Ele passou 9 meses mudo. Eu disse assim: porque tu não acreditaste, duvidou, tu vai permanecer 9 meses mudo. Você imagina, irmão, a situação, irmão, o dia a dia daquele homem. Ele como um sacerdote, como dono de casa. Como foi os 9 meses de Zacarias mudo? Aquelas pessoas que o conheciam, o que aconteceu com Zacarias? Por que ele ficou mudo? Por que ele perdeu a voz? Porque ficou ansioso e não acreditou e duvidou da promessa do Senhor. A mesma coisa que aconteceu com Zacarias pode acontecer com você. Não ficar mudo, mas o Senhor silenciar a resposta às suas orações por causa da ansiedade. João Batista foi um homem que profetizou acerca do Messias. Ele disse: olha, eu vos batismo com água para arrependimento, mas após mim vem um, que eu não sou digno nem me embaixar de desatar a sandália dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus vem se aproximando, ele diz: atenção. O Espírito de revelação vem até João, ele diz: atenção. E quando Jesus chega para ser batizado por João, ele diz: está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João tinha convicção que ele era o Messias, era aquele que ele tinha profetizado. Mas João, depois que estava lá dentro da prisão, por causa da promessa de Herodes, quando a filha de Herodias dançou diante dele, e ele se interessou pela filha de Herodias, ficou animado e disse: pede o que tu quiser, até a metade do meu reino. E o que foi que pediram? A cabeça de João Batista, com raiva, porque João Batista falou a verdade acerca do adultério de Herodes. E resumindo, depois que ele estava lá, irmão, dentro da prisão, ele pegou um dos seus discípulos e disse: vai lá e pergunta a ele se ele é ele mesmo, ou se devemos esperar por outro. Pergunta se é ele mesmo. Ou seja, João tinha profetizado que ele era o Messias, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas daqui a pouco João ficou ansioso, ficou cheio de dúvida, ficou cogitando em dois pensamentos, com uma fé vacilante. Mas Jesus mandou uma resposta: diga para ele lá que aqui os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, e até os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que está ansioso, quem sabe as suas esperanças morreram. Eu quero dizer que o mesmo Deus que ressuscita morto até 4º dia de morto, Ele pode ressuscitar a tua esperança nessa noite. Ele pode trazer paz para o teu coração.
Só basta tu crer nessa noite e repreender esse espírito de inquietação, de dúvida e de estresse e de perturbação que tem na tua alma. Isso é coisa maligna. Confia no Senhor e todos os teus propósitos serão estabelecidos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja primitiva estava orando por Pedro. Pedro estava preso. Tiago já tinha sido decapitado. E Pedro ia ser decapitado no outro dia. E a igreja estava lá intercedendo por Pedro, para que ele suportasse, o Senhor protegesse ele. E a Bíblia diz que à noite um anjo entrou no presídio sem abrir nenhum cadeado. Foi lá onde estava Pedro, guardado por 16 soldados, e disse: olha, cinja o teu lombo por causa das tuas sandálias e vamos. Ou seja, o anjo foi lá e soltou Pedro. E daqui a pouco os irmãos estão lá na oração, orando por Pedro. E daqui a pouco bate na porta. Uma jovem chamada Rod foi lá na porta. Ela ficou tão ansiosa e apreensiva que ela voltou e não abriu a porta. E ela disse: é Pedro que está aí, é Pedro que está aí. Sabe o que foi que os irmãos disseram? Menina, tu está fora de si, menina. O que foi que aconteceu, irmão? A igreja, irmão, primitiva, e ficaram tão ansiosos, irmão, ficaram tão ansiosos e apreensivos que não acreditaram. Ou seja, Deus estava resolvendo o problema, mas eles não estavam acreditando. Você nessa noite talvez esteja na situação dos irmãos da igreja primitiva. Está orando para que o Senhor lhe dê vitória, o Senhor está te dando vitória, e você não está ainda perturbado, está inquieta, está ansiosa, está aí com espírito de inquietação. Nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que a vitória já é tua, no nome de Jesus. Recebe a tua bênção nessa noite. Tira esse espírito de dúvida, de inquietação que está na tua alma. Isso é um espírito das trevas. Isso faz parte da doutrina diabólica. O objetivo dele é colocar dúvida no coração daquele que serve a Deus. É colocar insegurança. Ele chega no teu ouvido e diz que Deus não está te ouvindo, que Deus não está recebendo a tua oração, que não está recebendo as tuas lágrimas. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que toda lágrima que você tem derramado, o anjo tem colhido. Toda a oração sua tem sido chegada ao trono de Deus. E no tempo certo, o Senhor dará a vitória, porque Ele é fiel, Ele cuida dos seus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo lugar, cuidado excessivo com a vida, causas sociais. Cuidado com a ascensão social, ou seja, esforço para se manter em constante ascensão social e profissional é uma das principais causas da ansiedade do mundo moderno. Ou seja, a pessoa quer sempre se manter num nível social elevado, o concorrente ali, ele tem aqui uma loja aqui, alguém coloca ali, ele sempre fica preocupado se alguém vai superar a venda dele. Será se alguém vai ser melhor do que eu? E ele deixa de, muitas vezes, cuidar daquilo que é seu para se ficar preocupado, ansioso. Nessa noite, em nome de Jesus, não se preocupe com o vizinho da direita e nem da esquerda. Se preocupe com a sua vida. O Senhor tem a sua vida nas suas mãos. O que o Senhor quer de você nessa noite é que você o adore. O adore. O adore em espírito e em verdade. Preste louvor a Ele. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se preocupe. Isso é coisa para o mundo pagão. Pessoas que não conhecem a Deus. A nossa visão não é a visão de porco que olha só para a terra. A nossa visão é de águia. A nossa esperança não está nas coisas materiais. O apóstolo Paulo disse: se a nossa vida, a nossa esperança fosse só aqui nessa vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis no mundo. Mas a nossa esperança é uma eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos passando só uns dias aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. É por isso que quando um abençoado parte na presença de Deus, é claro que a família sente, é doloroso, mas a Bíblia diz que precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Precioso a morte do Senhor é a morte dos santos, é na presença do Senhor. O crente que tem convicção, irmão, não tem nada que abale ele. Se eu lhe contar aqui nessa noite, sair até aqui um pouco aqui do esboço e falar aqui do tempo da requisição, o que é crente de convicção. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Existia um homem chamado Policarpo, bispo de Esmirna. Ele tinha 86 anos. O imperador mandou que o carrasco levasse ele até a praça principal. Tinha uma fogueira acesa lá. E o imperador disse para o carrasco: vai lá onde está Policarpo, bispo de Esmirna, e diz a ele que se ele negar o nome de Jesus, o corpo dele não será queimado nessa fogueira. E o carrasco chegou para Policarpo e disse: olha, o imperador manda te dizer que se tu negar o nome desse teu Jesus aí, teu corpo não será queimado. O que é que você faria, meu irmão? Você que me escuta nessa noite no canto de Policarpo, ia salvar a sua vida? Policarpo, a esperança dele estava lá no céu. Policarpo sabia que quando ele partisse dessa vida, ele ia adentrar nas mansões celestiais. A resposta de Policarpo, sabe qual foi? Pelo amor de Deus, acende logo essa fogueira, que eu quero ver o meu rei na glória. Eu sirvo a ele há 86 anos, em nenhum momento nenhum, até hoje nunca ele me fez o mal, porque jamais eu ia negar o meu rei. Acende logo essa fogueira que eu quero me encontrar com ele. E diz a história que eles jogaram Policarpo dentro da fogueira, e o fogo fez um arco que não conseguiu queimar Policarpo. E o imperador disse: atravessa ele com uma lança. Quando atravessou Policarpo com a lança, saiu tanto sangue nele que jorrou sangue que apagou o fogo. Mas a história diz que muitos creram pela morte de Policarpo. Antes que ele saísse lá da prisão, ele fez uma oração. Diz a história que os soldados estremeceram com a oração de Policarpo, porque eles sabiam que o Jesus que Policarpo servia era poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vale a pena, irmão, ter esperança nesse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar mais uma história aqui. Um homem chamado Rei Charles Umbre. Ele foi preso, isso é real. Um grande pregador dos anos 90 chamado Napoleão Falcão, ele teve a oportunidade de almoçar com este homem. E este homem tirou o paletó, a gravata e a camisa e mostrou seu corpo todo manchado com ferro quente. As unhas foram arrancadas. Ele passou 14 anos preso no Coliseu de Roma. Sabe o que era que tinha lá? Uma fita eletromagnética dizia: Jesus não presta não, bom é o comunismo, bom é o comunismo. E sabe o que é o comunismo? Comunismo ateísta. É esse daí, ó. Esse daí que lança essas pragas de pandemia aí, viu? Depois nós entramos sobre esse assunto. Mas dentro da sua alma, ele sem poder responder, ele disse assim: não pode, o comunismo não presta. Jesus aqui é bom, Jesus aqui é bom. 14 anos depois, ele trancado numa sala sem poder ver a luz do sol, levaram o Charles Umbre para levar um banho de sol. E naquele dia, quando ele levanta a sua cabeça, ele já estava cadáver, tinha perdido muito sangue. Ele estava com a sua visão comprometida. Ele olha de longe e observa uma mulher com uma criança, um adolescente de 14 anos com um ramagê de flores. Você que me escuta nessa noite pela rede social, quem você imagina quem era aquela mulher com aquela criança? Era a sua esposa, a sua heroína, a melhor amiga de um homem fiel. A melhor amiga de um homem fiel. Se você perguntar ao pastor quem é a melhor amiga dele,
sem nenhuma dúvida ele vai dizer que é a sua esposa. A melhor amiga que eu tenho é a minha esposa e os meus filhos. E naquele momento aquela mulher se aproxima de Policarpo, abraça ele e beija e diz: meu herói, meu esposo herói, 14 anos sendo aqui torturado por amor a Cristo, mas não negaste o nome de Jesus. Ele disse: exatamente hoje está fazendo 14 anos que eu estou sendo aqui torturado. Queimaram todo o meu corpo com ferro quente, arrancaram as minhas unhas, mas eu ainda encontrei, eu não nego o meu Senhor. E de repentemente um soldado foi tomado por uma ira maliciosa e maligna, avou na mão daquele adolescente, daquela criança, filho daquele casal, e disse: se você nunca negou Jesus e hoje, se prepare que você vai negar ele hoje. Nós vamos cortar as orelhas do seu filho, vamos furar os olhos dele, vamos arrancar o coração dele, vai cair na sua mão. Nega ou não nega? E diz a história que Policarpo caiu de joelho e disse: pai, agora não dá mais. Irmão, se mexer com a gente suporta, mas mexer com o filho é coisa pesada. É coisa pesada. Você que é filho, e você que é pai, você que é mãe, eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite e guarde na sua memória. Principalmente um filho. Jamais um filho amará um pai e uma mãe do tanto que um pai e uma mãe amarão um filho. Escreva isso nessa noite, viu? Jamais um filho amará um pai e uma mãe do tanto que o pai e uma mãe amam um filho. Se você me perguntar sobre qualquer coisa desse mundo, sempre eu vou, alguma coisa eu vou ter uma resposta. Dificilmente eu não vou ter. Mas se você me fizer uma pergunta, quanto você ama os seus filhos, é impossível eu medir. É incalculável. É uma profundidade muito grande o amor. E naquele momento ele disse: pai, agora não dá mais. Eu não tenho de onde tirar mais força para suportar. E diz a história que aquela criança, sem poder alcançar mais o pai, ele ainda puxou pela roupa da mãe e disse: mamãe, diga para o papai que não negue o nome de Jesus. Ele nos matará aqui, não tem problema, mas nós se encontraremos lá na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Você que me escuta nessa noite, levante a sua mão onde você está e glorifique a uma criança que tem convicção da sua fé, que não fica ansioso e preocupado com a sua vida como você está. Aquela criança sabia que se ela morresse, ela estava nos braços do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Isso aqui é fé, isso aqui é convicção. Aprendamos com esse adolescente nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a história que eles pegaram uma jovem, botaram no centro do Coliseu. Fica lá o Coliseu, espécie de um campo de futebol, um estádio de futebol, irmão. Botaram a jovem lá, ela de joelho. Aí o imperador disse: abra a jaula lá. Imagina o leão, irmão, com 2, 3 dias que não come, com fome, para esse leão devorar essa jovem aí, e todos nós vejamos aqui. Irmão, pessoa que não tem convicção, irmão, diz: não faça isso que eu vou me render aos caprichos do império aí. O que vocês me pedirem eu faço. Não, a jovem se ajoelhou no centro do Coliseu. Diz a história que lá vem o leão. Imagine a cena, irmão. Lá vem o leão e o Coliseu cheio. Quando ele chegou mais ou menos a 2 metros de distância, diz a história que ele deu um esturro, um bramido daquele lá, e a cauda dele se arrupiou da cauda até a juba dele. E ele foi até os carcanhar daquela jovem, crente na pessoa de Jesus, cheirou os seus carcanhar, cheirou o seu corpo, cheirou o seu cabelo. Depois ele se virou-se em direção à jaula, 2 metros de distância de novo. Ele deu mais outro esturro e voltou para dentro da jaula. Sabe por quê? Porque ele encontrou naquela jovem uma jovem que tinha uma fé firme.
ele viu ali que aquela jovem tinha um cheiro de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu contei essa história para você nessa noite real, para que você tenha convicção, não tema as ameaças, não tema o perigo. Fique firme no Senhor. Lance toda a sua confiança no Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele é nossa proteção, Ele é refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Para concluir aqui, é impossível abordar um assunto desse tão rico, irmão. Cuidado exagerado com o acúmulo de bens materiais. Lá em Filipenses 3,19 diz que as pessoas que só pensam nas coisas materiais só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, ele compra uma casa hoje, daqui a pouco ele compra uma mansão, daqui a pouco ele compra um castelo. Ele vive uma vida em inquietação e desassossegada, porque a medida do ter nunca enche. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 diz que não há fim para o trabalho dos homens, e nem os seus olhos se satisfazem da sua riqueza. Lá em Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também nos faz sentido, é vaidade. Lá em Eclesiastes 5,12 diz: a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Mas muitas pessoas, irmão, que têm bens materiais com abundância, irmão, essas pessoas muitas vezes tomam remédio controlado. Eu olhando para esse versículo agora me lembrei de uma história de um grande pregador, que ele disse que um grande executivo, empresário, homem de grandes negócios, esse pregador, ele é um homem que viajava muito para os países para pregar a palavra de Deus, e ele estava nesse aeroporto, e quando esse homem se direcionou em direção ao banheiro, ele ali estava, e aquele homem estava estressado, preocupado, ele estava com um sistema nervoso central abalado, disse: olha, eu estou perdendo milhões nesse negócio. Estava falando num tom elevado no celular, e quando ele se aproxima lá do banheiro, sabe quem era que estava lá, meu querido irmão, minha querida irmã? Um servo de Deus, limpando o chão, dando uma geral lá do banheiro, cantando aquele hino. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando já se perde a vida, o Senhor já tem a solução. Aquele homem parou e disse: mas como é que pode? Eu estou preocupado, rapaz, com o meu negócio, e este homem aí limpando o chão, com essa tranquilidade, com essa paz. Sabe o que é isso? É quem tem Jesus na vida de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode não ter alimento na sua mesa em abundância, mas ele tem Jesus para suprir toda a sua necessidade. Você que está ansioso nessa noite, fique tranquilo, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais infinitamente daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus falou da parábola do semeador, eu quero pegar aqui só uma parte, quando ele falou daquela semente que caiu entre os espinhos, ou seja, são aqueles que não deixam um espaço na sua vida para o Senhor, porque estão cheias de preocupações e foram seduzidos pelo materialismo. Ser pessoas velhas preocupadas demais, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eu fiz uma aplicação aqui, um contraste da semente que caiu entre os espinhos e que caiu em boa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os que caíram em boa terra, irmão, é totalmente contrário. É um contraste com todos os outros grupos. São aqueles que seguem a Jesus. Eu pergunto nessa noite: que tipo de terra você é? É aquela que semente você é aquela que caiu entre os espinhos e caiu entre as pedras, ou caiu em boa terra? Se você caiu em boa terra, fique firme na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aqui continuar. Aleluia. Nós vemos aqui, irmão,
Lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 41 e 42, Jesus fazendo a censura a Marta, porque ela fez uma escolha errada. Marta fez uma escolha errada. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro ali, Maria se preocupou com uma única coisa, e no que era necessário, ficar nos pés de Jesus aprendendo dele. Marta não, ficou preocupada com o que fazer. Era ativismo para cá, bota uma coisa aqui, bota uma coisa ali, vamos fazer uma comida boa aqui para o Senhor. Ou seja, Jesus não condenou, não condenou o que Marta estava fazendo. Não. O que Jesus estava chamando a atenção de Marta é que ela desse prioridade às coisas certas. Ou seja, dar prioridade às coisas certas é colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. O que é que o texto diz? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuidará das nossas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E dentro desse texto aqui nós vemos dois tipos de cristão. Primeiro é o que está preocupado com o aspecto material, e o outro que se preocupa mais com o aspecto espiritual. Então nessa noite eu pergunto: que tipo de cristão você é? Você se preocupa mais com o aspecto material ou espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. O resultado da ansiedade. Vou pular aqui algumas partes aqui. A ansiedade é destrutiva. O significado da palavra ansiedade significa rasgar o meio. Inquietação significa constante suspense. Louvado seja o nome do Senhor. O sentido da palavra ansiedade quer dizer estrangular, puxar em direção oposta. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você está indo aqui nessa direção e um vendaval vem daqui, você está indo em direção oposta. Você não vai ter estabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmão, que a ansiedade causa muito prejuízo. A explicação aqui, ficar ansioso é como ser sufocado, é como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar a possibilidade de respirar. Irmão, tira a paz da pessoa, irmão. A pessoa com essa ansiedade que eu falei aqui, uma ansiedade intensa, uma ansiedade crônica, ela vive uma vida de perturbação, irmão. Tem que tomar remédio controlado. Mas nessa noite você tem a oportunidade de se libertar no nome de Jesus. Outra coisa, a ansiedade é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que nem existe. Louvado seja o nome do Senhor. Me fez lembrar agora das mulheres que iam no sepulcro do Senhor. Elas iam conversando para ir de manhãzinha ver se Jesus tinha ressuscitado, e elas iam comentando: quem é que vai tirar a pedra? Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida, o sepulcro já estava aberto, o Senhor já tinha ressuscitado. O que é que nós aprendemos aqui? Os obstáculos da tua vida, o Senhor já tirou. O Senhor já ressuscitou os teus sonhos. Deixa de estar preocupado com um problema que nem existe. A muralha já caiu, o mar já se abriu, passa a pé enxuto. Vai avante, o Senhor manda nessa noite, porque Ele já planeou todos os caminhos, todos os montes e relevos estão aplanados, e o Senhor é contigo no nome de Jesus. Vou concluir. Como vencer a ansiedade? Primeiro, oração, o remédio para a cura da ansiedade. Aleluia. Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade com oração. Aleluia. O conselho de Paulo, quando ele fala aqui, irmão, em Filipenses, o segundo texto que nós lemos, quando ele diz aqui, no versículo 7, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, o conselho de Paulo aqui é que devemos transformar as nossas preocupações em oração. E eu pergunto nessa noite: você gostaria de se preocupar menos? Louvado seja o nome do Senhor. Você quer se preocupar menos? Então, em vez de se preocupar, ore.
É isso que Paulo está dizendo. No momento de aflição, entre no seu quartinho lá e tenha um momento a sós com Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Explicação: pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. A oração inquieta o nosso interior. Se Deus é quem Ele é, não precisamos ficar ansiosos. Se você sabe que Deus é todo poderoso, irmão, então não precisa ficar preocupado e ansioso, de maneira nenhuma. De hoje em diante, tenha uma vida tranquila na presença de Deus. Sinta a paz de Deus no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 116, versículo 7 diz: retorne o seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido muito bom para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmão, que coisa maravilhosa. E ele diz aqui no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz é a presença sobrenatural na fornalha, é a proteção, segurança na cova dos leões. A verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo, ou na ausência de conflito, ou de bons sentimentos. Ela vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Você só vai ter paz na sua vida quando você colocar no seu mente, na sua mente, no seu intelecto, todos os dias saber que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você compreender e entender isso, e enraizar na sua mente que o Senhor comanda todas as coisas e que não há motivo para você estar preocupado, aí a paz de Deus vai reinar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos falar da boa ansiedade. Devemos ter bons anseios. O salmista disse lá no Salmo 42, versículo 1: como a corça anseia pelas águas correntes, a alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, como a vida de um servo desse animal depende da água, a nossa vida depende de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Salmo 63, 1, o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca e exausta, sem água. Ou seja, uma aplicação que, se você está só ou sedento de algo, lembre-se somente que Deus pode satisfazer todos os nossos desejos profundos. Nesse momento em que vivemos, neste mundo terrível, desta praga, desta pandemia, eu não tenho nenhuma dúvida que muitos psicólogos, muitos pastores, muitos líderes religiosos vai ter que fazer um trabalho de psicólogo, recuperar as pessoas emocionalmente. Porque eu conversando com algumas pessoas, irmão, diz que as pessoas que viveram no estado de isolamento, a coisa mais ruim que eles achavam era a solidão, irmão. A sós, a família não podia visitar, não tinha nenhuma notícia, não tinha nenhuma comunicação. Imagina, irmão, 10, 15 dias, 20 dias isolado, irmão, sem ter contato com ninguém. Imagina o vazio na alma. Muitos entraram em desespero, muitos entraram em pânico, o medo, né? O sistema nervoso central muitas vezes levou as pessoas à sepultura. E aqueles que não tinham Jesus na vida, como ficou a situação? Por causa de uma sociedade, de uma mídia podre, que lançou pânico na sociedade. Mas não estou aqui para lançar pânico em você. Eu quero dizer para você nessa noite que você deve lançar todos os seus cuidados sobre o Senhor, deve confiar no Senhor. Deixe de estar preocupado. Está repreendido esse medo, essa perturbação no nome de Jesus. Fique tranquilo, porque essa peste já passou no nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu tenho dito já dezenas de vezes: no dia que o mal venceu o bem, e no dia que a maldade vencer a desonestidade e a sinceridade, eu deixo de servir a Deus, e as Bíblias que eu tenho rasgo e toco no fogo. Jamais a maldade vai vencer o bem, e jamais a falsidade e a mentira vai vencer a verdade e a sinceridade. E quem está com o Senhor
está com a sinceridade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Salmo 130, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Olha que coisa gloriosa, irmão. O salmista disse, olha, a minha alma tem muito mais sede de Deus, anseia muito mais por Deus do que um guarda pelo romper da manhã. Irmão, quando a pessoa passa o dia vigiando, irmão, um guarda, o desejo dele é que o dia, que a aurora apareça para ele ir para casa, para estar com a família. Pois o salmista disse, olha, assim como esse guarda anseia por isso, a minha alma tem muito mais sede de Deus do que o desejo desse guarda. É isso que nós temos, é a verdadeira ansiedade que nós temos de ter. É a nossa preocupação, é o nosso anseio, o nosso desejo tem que ser esse. É se aproximar cada vez mais do Senhor. É viver uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus. Se nós vivermos numa esfera espiritual elevada, não tem problema nenhum que nos abale, não tem medo nenhum que atinja o nosso coração, não tem pânico, não tem nada, porque nós estamos firmes. E quem está firme no Senhor, a Bíblia diz que está firme no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão: coloque um fim em toda a ansiedade que procura tirar a sua paz e prejudica a sua comunhão com Deus. Segundo, saia imediatamente do labirinto da escuridão e do medo. Liberte das correntes que o prendem a esse mal. Permaneça em Cristo Jesus. Aí o Salmo 155, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará e jamais permitirá que o justo seja abalado, ou seja, que ele venha a cair. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aqui eu termino nessa noite dizendo o que Pedro falou. Aleluia. Lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ou seja, a aplicação: suportar sozinho suas preocupações, tensões e lutas diárias mostra que você não confiou a sua vida completamente ao Senhor. Lance suas ansiedades sobre exijação, não. Lançar suas ansiedades sobre o Senhor, exijação, não passividade. Não se submeta às circunstâncias, mas ao Senhor que controla as circunstâncias. E nessa noite, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero que nessa noite você não viva mais uma vida de preocupação nem de ansiedade, mas viva uma vida de confiança, uma vida de fé sólida. Saiba que o Senhor tem paz para te dar, tem conforto para a tua alma, tem alegria para o teu coração. Fica tranquilo nessa noite. Nessa noite eu quero orar por você, por todo que me escuta. Pai, em nome de Jesus, pregamos a tua palavra nessa noite. Nessa noite, Pai, esta é a palavra que tu colocou no meu coração, porque tu falaste ao meu ser que muitas vidas estão vivendo com um sentimento de preocupação, perturbado e ansioso. Mas nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, cada homem, cada mulher, cada senhor, cada senhora, cada jovem, cada criança, em nome de Jesus, que estiver ansioso, que estiver preocupado, que estiver com medo, que estiver com pânico, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo esse espírito do mal, todo esse espírito nas trevas, está repreendido no nome de Jesus. E que a paz do Senhor reine em cada coração nessa noite. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Ser como pastor da sua igreja. Abençoa a sua vida, a sua esposa e os seus filhos, Pai. Abençoa todo o teu povo na face da terra. Que o teu amor, que a tua paz e que a tua misericórdia seja estendida sobre cada um. É o que eu te peço. Abençoa meu lar, a minha família, minha esposa e meus filhos, pois tudo eu te peço no nome de Jesus. Amém.